Ninguém esperava que, em meio a uma das sessões mais tensas do Conselho de Segurança da ONU, um líder africano, pouco conhecido pelos grandes blocos econômicos, roubasse a cena. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, foi convocado, às pressas após um escândalo diplomático que colocava a África no centro de uma crise global. Ao entrar no salão, vestido com traje militar e olhar sereno, muitos diplomatas europeus e americanos trocaram olhares de desdém. Eles esperavam um discurso protocolar, carregado de submissão e diplomacia. Mas o que aconteceu nos 12 minutos seguintes calou a sala, emocionou tradutores e obrigou até os representantes mais arrogantes a repensar tudo o que achavam saber sobre o continente africano. A fala de Traoré se tornou viral, gerou debates acalorados e mudou decisões que pareciam imutáveis. O burburinho no corredor principal do edifício da ONU em Nova York era incomum, mesmo para os padrões daquele prédio, onde o mundo inteiro se encontrava em conflito ou acordo. Algo fora do protocolo estava prestes a acontecer, e os representantes das grandes potências sabiam disso. A convocação emergencial do presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, havia sido decidida poucas horas antes, após um impasse diplomático, envolvendo o controle de recursos estratégicos na África Ocidental. França, Estados Unidos e Reino Unido queriam impor novas sanções comerciais a países que se recusassem a cooperar com suas diretrizes econômicas. Mas a decisão encontrava resistência crescente entre os países do sul global, especialmente após a ascensão de novos líderes africanos com discursos soberanos. Quando Ibrahim Traoré desembarcou em Nova York, o clima nos bastidores da ONU era de tensão e arrogância contida. Poucos o conheciam pessoalmente, mas muitos já tinham ouvido falar de seu estilo firme, anti-imperialista e de sua recusa em seguir scripts escritos por potências estrangeiras. O silêncio tomou conta da sala principal quando ele apareceu na entrada. Ao contrário do que esperavam, Traoré não usava terno, nem trajes típicos. Estava com o uniforme militar de camuflagem, com as insígnias douradas reluzindo sob a luz branca do salão. Seu porte era ereto, a expressão era de serenidade e foco. Alguns representantes franziram o senho. Um assessor britânico chegou a murmurar: mais um rebelde travestido de presidente. Eles ainda não sabiam o que estavam prestes a testemunhar. Enquanto ele caminhava em direção ao púlpito, os sussurros tomaram conta do salão. Alguns diplomatas abaixavam a cabeça, digitando mensagens apressadas em seus celulares. Um representante francês cochichou algo no ouvido de uma delegada alemã, que soltou um riso contido. Traoré, no entanto, manteve o olhar reto, atravessando o salão com a mesma disciplina com que atravessava campos minados na juventude como oficial. Na fileira do G7, os olhares eram calculadamente indiferentes. Havia desprezo, mas também vigilância. Afinal, um discurso errado daquele homem poderia reacender tensões regionais que eles julgavam controladas. Do lado oposto, na ala africana, os olhos eram de expectativa. Presidentes, embaixadores e ministros seguravam a respiração. Alguns haviam sofrido sanções, outros eram constantemente pressionados a assinar acordos desfavoráveis. Todos sabiam, aquele discurso não seria apenas sobre Burkina Faso. Seria sobre todos eles. Antes que pudesse falar, um breve incidente interrompeu a tensão. O tradutor do árabe teve um colapso nervoso e caiu desmaiado. Médicos foram chamados. O clima ficou ainda mais tenso. Alguns chegaram a interpretar como um sinal divino, uma espécie de aviso. Ibrahim não reagiu, nem ao tumulto, nem ao nervosismo de quem o cercava. Quando finalmente foi autorizado a começar, ele apenas ajustou o microfone e olhou diretamente para os assentos onde se sentavam os membros permanentes do Conselho de Segurança. Mas o que poucos sabiam era o peso invisível que Traoré carregava naquela manhã. Ele havia perdido apenas 2 dias antes seu conselheiro mais próximo, um velho amigo que fora executado em circunstâncias suspeitas durante uma missão diplomática em Genebra. Oficialmente, foi um assalto. Oficiosamente, todos sabiam que foi uma mensagem. E ainda assim, ali estava ele,
com fúria contida e honra intacta. Seu país sofria ameaças veladas, sua imagem era distorcida pela mídia internacional. E mesmo assim, ele não estava ali para implorar. Estava ali para dizer verdades. O discurso ainda não havia começado, mas o ambiente já estava eletrificado. Cada gesto de Traoré era observado com lupa. Os poderosos esperavam arrogância, ressentimento ou teatralidade. Os humildes, esperança. E todos sabiam. Aquelas palavras poderiam moldar decisões que afetariam milhões. Se você também está torcendo para que ele fale o que precisa ser dito, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando. Traoré respirou fundo antes de pronunciar a primeira palavra. O salão estava em silêncio. Seu sotaque carregado, sua voz grave e o ritmo pausado com que começou a falar contrastavam com os discursos apressados e técnicos a que os diplomatas estavam acostumados. Me chamaram aqui para falar sobre sanções. Mas o que está em jogo não é apenas a economia de Burkina Faso. Está em jogo a dignidade de um continente inteiro. O impacto foi imediato. A frase foi curta, mas como um soco direto. O tradutor inglês hesitou por meio segundo antes de repetir as palavras. Na ala africana, alguns sorrisos se formaram. Na ala europeia, olhos semicerrados. A tensão aumentava. Traoré não lia um papel. Não havia teleprompter. Falava com a convicção de quem viveu na pele o que dizia. Descreveu como, durante anos, Burkina Faso exportou ouro, algodão e manganês em volumes colossais, enquanto seu povo seguia sem acesso à energia elétrica ou saneamento básico. Eles extraem nossos recursos e nos vendem de volta a mesma riqueza em forma de esmola. E quando nos recusamos a abaixar a cabeça, dizem que somos instáveis, que somos ameaça. O embaixador francês cruzou os braços. A americana olhava fixamente, tentando encontrar falhas retóricas para anular o impacto emocional. Mas não havia exageros. Tudo era preciso. E por isso mesmo, desconfortável. Traoré começou a contar a história de Sékou, um menino de 11 anos da zona rural de Banfora, que perdeu o braço num acidente em uma mina de ouro, explorada por uma empresa estrangeira. Ele detalhou como a família foi silenciada com os 200 reais e um acordo de confidencialidade. E como 3 meses depois, a empresa foi premiada com um selo de sustentabilidade na Europa. Vocês falam de desenvolvimento sustentável. Mas que tipo de desenvolvimento deixa crianças sem braço e mães sem filhos? As palavras ecoaram. Algumas cabeças se abaixaram. Os representantes de países menores e ilhas do Pacífico começaram a bater discretamente em suas mesas, em sinal de apoio. Um gesto sutil, mas simbólico. A partir daí, algo mudou no tom. Ibrahim deixou o tom acusatório e passou para o propositivo. Propôs uma aliança estratégica entre países africanos, latino-americanos e do Sudeste Asiático para criar uma nova rota comercial independente, sem a intermediação de bancos ocidentais. Mostrou mapas, estudos, números. Apresentou dados, ignorados pelos grandes relatórios. Burkina Faso cresceu 4,8% mesmo sob sanções. Diminuiu a dependência externa em 27% em 3 anos. E começou a investir pesado em educação técnica. Tudo isso sem a ajuda das grandes agências internacionais. Não estamos recusando o mundo. Estamos recusando a servidão. A nova África quer comércio, sim, mas com dignidade. Nesse momento, o inesperado aconteceu. A embaixadora do Vietnã levantou-se e aplaudiu. Sozinha, por 3 segundos. Depois, um representante da Bolívia fez o mesmo. Em seguida, Congo, Laos, Madagascar. Era um aplauso lento, simbólico, que ecoava muito mais que palmas. Era resistência. A mídia começou a tomar nota. Câmeras da Al Jazeera, da RT e até mesmo da BBC voltaram-se exclusivamente para Ibrahim. Algo raro. A fala de um presidente africano dominava a atenção no Conselho de Segurança. O Twitter explodia. Hashtags como Traoré na ONU e Nora e Nova África viralizavam em diferentes idiomas. Do lado, de fora da ONU,
Uma pequena manifestação espontânea se formava com africanos da diáspora, estudantes e ativistas. Cartazes improvisados diziam: "Ele falou por todos nós." Nos bastidores, representantes de empresas começaram a ligar para seus gabinetes, pressionando por reações mais duras. A fala de Traoré ameaçava modelos de negócios inteiros baseados na dependência africana. Mas nada podia ser feito. Ele ainda estava no púlpito e ainda não havia terminado. O ponto de virada foi quando ele leu uma carta, manuscrita, de uma professora de Ouagadougou que trabalhava com crianças traumatizadas pela guerra. A mulher dizia que, pela primeira vez, sentia que o mundo estava ouvindo sua voz através de seu presidente. Essa carta chegou em minhas mãos ontem à noite, e hoje faço dela minha bandeira. A frase arrancou lágrimas de diplomatas mais sensíveis. Mesmo jornalistas acostumados à neutralidade institucional não conseguiram conter o impacto. Traoré finalizou seu discurso com uma frase que entraria para a história: "Vocês nos veem como um problema, mas somos, na verdade, a solução, que vocês ignoram." Quando se retirou do púlpito, o salão permaneceu em silêncio por alguns segundos. E então, os aplausos vieram. Não de todos, mas dos que realmente escutaram. O eco das palmas ainda ressoava no salão quando Ibrahim Traoré retornou calmamente ao seu assento. Apesar do uniforme militar e da rigidez na postura, seus olhos estavam marejados. Mas ele não se permitiu demonstrar fraqueza. Não ali. Não diante daqueles que sempre confundiram emoção com fraqueza africana. O presidente da sessão tentou retomar a ordem com formalidades diplomáticas, mas o ambiente já havia mudado. O discurso de Traoré não foi apenas ouvido, foi sentido. Representantes de países historicamente silenciados agora trocavam olhares como quem acabava de acordar de um longo sono coletivo. Minutos depois, a França pediu direito de resposta. O embaixador, visivelmente desconfortável, tentou descredibilizar os dados apresentados, classificando o discurso como retórico e emocionalmente manipulador. Mas, em vez de aplausos, recebeu um silêncio incômodo. Quando os Estados Unidos tentaram reintroduzir a proposta de sanções, foram surpreendidos por uma série de votos contrários, vindos de países que, historicamente, votavam sob sua influência. Nigéria, Indonésia, México e até mesmo a Argentina mudaram suas posições. Era uma rebelião silenciosa, e então veio o momento mais simbólico de todos. A representante do Senegal, uma mulher idosa e respeitada, pediu a palavra. Com voz firme disse: "Durante décadas tivemos que justificar nossa existência com relatórios, provas e subserviência. Hoje, um homem nos lembrou que a verdade não precisa de tradução." Aplausos espontâneos surgiram novamente. Traoré permaneceu imóvel, mas por dentro, ele sentia algo diferente. A dor que carregava estava pela primeira vez sendo dividida. Mais tarde, nos bastidores, representantes de organizações independentes, acadêmicos e ativistas buscaram Traoré para entrevistas, alianças e declarações de apoio. Um diplomata do Canadá lhe disse discretamente: "Você não apenas falou, você virou uma página da história hoje." As redes sociais continuavam em ebulição. Em Ouagadougou, centenas de pessoas se reuniam nas praças centrais para ver a transmissão do discurso gravado. Lágrimas, cantos tradicionais, tambores improvisados, uma verdadeira celebração. Na cidade natal de Sékou, o menino da mina, moradores pintaram um mural com os dizeres: "A verdade tem uniforme." Nos dias seguintes, o discurso foi traduzido para mais de 30 idiomas. Universidades da África do Sul à Coreia do Sul o incluíram em disciplinas sobre geopolítica contemporânea. A revista Foreign Affairs publicou uma capa inusitada: "O discurso que o Ocidente tentou ignorar, mas a maior vitória ainda estava por vir." Uma semana depois, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu novamente para votar uma nova resolução sobre os critérios de imposição de sanções a países em desenvolvimento. E pela primeira vez, a proposta incluía cláusulas de transparência, consulta comunitária e um comitê misto com membros da União Africana. Foi aprovada com maioria histórica.
E quem foi indicado para liderar esse comitê? Ibrahim Traoré, o homem que dias antes foi visto como um radical em traje militar, agora se tornava símbolo de uma nova diplomacia africana. Uma diplomacia que não se vestia mais de terno e silêncio, mas de verdade, memória e coragem. Em uma entrevista final à imprensa, perguntaram o que ele sentiu ao ver os grandes do mundo o ouvirem. Ele apenas respondeu: "Eles não me ouviram, eles ouviram a África." Se você ficou até aqui, obrigado por sentir essa história com a gente. Se ela mexeu com você de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e escreva nos comentários: "Eu ouvi a África." E se quiser mais histórias emocionantes como essa, se inscreve no canal. O próximo capítulo da nossa história africana já está sendo escrito.